Graça e paz a todos, irmãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus neste Café com Deus. Por isso, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai, nós rogamos e te pedimos a iluminação do Teu Espírito para que nós possamos compreender a Tua palavra. Sem o Senhor é impossível entender a Bíblia. Por isso, dá-nos compreensão nesta noite e dá-nos entendimento espiritual, para que nós possamos entender este assunto tão difícil. Nós rogamos por todos os nossos irmãos, não somente os de Araçoiaba, mas de toda a terra. Nós também rogamos por pessoas, ó Deus, que não te buscam. Aqueles que estão nos hospitais, estão nos leitos, os médicos, as médicas, os enfermeiros e todos aqueles, ó Deus, que estão de luto também. Nosso coração não se alegra com a morte, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Senhor. Dá-nos entendimento em todas as coisas. É o nosso pedido, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar tratando, meus queridos irmãos, a respeito do assunto ainda do livre-arbítrio. Eu quero destacar para todos vocês que quando nós tratamos desse assunto, nós estamos tratando a respeito de como o ser humano tem a sua livre vontade em detrimento ao livre-arbítrio. Nós já fizemos uma distinção desses dois termos, que se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Então, nós estamos nessa quinta parte porque o assunto é complexo e ele não é tão simples de se entender. Então, eu quero destacar aqui algumas coisas, porque hoje nós vamos estar vendo este tema à luz das confissões reformadas. E eu peguei aqui algumas dos nossos escritos da Reforma para demonstrar a questão do livre-arbítrio e como as confissões reformadas elas foram se colocando. Mas eu quero começar lendo a palavra de Deus, um texto de João, capítulo 8, versos 41 ao 47, no qual há um diálogo entre Jesus e os judeus, e aí Jesus diz assim: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, os judeus, a Jesus: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante da palavra de Deus, que serve para nos mostrar justamente a questão do livre-arbítrio. Se os homens fossem livres, eles poderiam por eles mesmos crer em Deus. Mas parece que isso, no próprio diálogo de Jesus, fica claro que eles não têm esse poder. Nós, homens, seres humanos, homens e mulheres, não temos o poder de compreender a linguagem de Deus, não temos o poder de entender as coisas de Deus, não temos o poder em nós mesmos e a vontade em nós, porque o nosso Pai
segundo o texto, o pai de todos aqueles que nasceram de Adão passou a ser o diabo e não Deus. Essa é a diferença entre a questão da reforma. A reforma entendeu que o pecado, ele tirou de nós totalmente a vontade de buscar a Deus. Não que nós não tenhamos livre vontade e vontade de fazermos o que quisermos fazer, mas a questão é justamente sobre: será que nós temos vontade e por nós mesmos de ir a Deus? A Bíblia diz que não. E nesse sentido, eu quero destacar aqui para os irmãos alguns aspectos que nós precisamos detalhar aqui agora. Então, vamos continuar aqui a nossa apresentação mostrando algumas questões da reforma que trabalharam essa questão do livre-arbítrio. Continuando, vamos olhar alguns aspectos das confissões reformadas, e aí eu quero fazer uma preliminar aqui. Como que a reforma pensou sobre esse sentido? Em primeiro lugar, a reforma foi unânime em crer que o livre-arbítrio foi concedido aos nossos primeiros pais. Todos concordam com isso, não há problema quanto a esse aspecto. O problema do livre-arbítrio é depois do pecado. E aqui nós temos alguns aspectos que nós precisamos examinar. A reforma abraçou os pensamentos de Agostinho, e se você não assistiu o livre-arbítrio, a segunda parte trata disto, que nega a possibilidade do homem e da mulher escolher a sua salvação após o pecado. Só Deus pode conceder salvação para aqueles que creem. Então vamos entrar aqui, em primeiro lugar, na Confissão Escocesa. Essa confissão ela foi escrita em 1560, num momento crítico de muita divisão dentro da Grã-Bretanha. Logo depois do Concílio de Trento, que é 1535, por aí, em que a Igreja Católica toma uma posição contrária à reforma. Então, a Confissão Escocesa veio justamente dentro desse conflito. A Grã-Bretanha vivia a divisão dos Tudors, e na Escócia, Maria de Guisa permitiu esta confissão chamada Confissão Escocesa. Ela foi escrita por 6 ministros, incluindo John Knox, que é um dos fundadores do presbiterianismo que nós conhecemos. E ela foi escrita em 4 dias. Olhando para isso, nós podemos ver também que dentro desse momento crítico que a Confissão Escocesa foi escrita, ela tem alguns escopos. No capítulo 3, ela fala a respeito do pecado original, mas ela não fala especificamente sobre o livre-arbítrio. Mas sobre o pecado, ela diz o seguinte: a causa desta transgressão, o pecado original, geralmente chamada de pecado original, desfigurou completamente a imagem de Deus em toda a humanidade. E estes e seus descendentes são hostis a Deus, escravos de Satanás e servos do pecado. Por isso, a morte eterna tem sido e terá poder e domínio sobre todos os que têm sido ou não são e não serão renascidos de novo. Então, todos aqueles que foram nascidos de Adão, o pecado original, ele devastou, ele tirou toda a liberdade de buscar a Deus. O homem morreu espiritualmente. É isso que nós chamamos de que nós não temos livre-arbítrio. Então, ele diz aqui, na causa das boas obras, há uma cláusula que diz assim no capítulo 13. A causa das boas obras, confessamos, não são nosso livre-arbítrio, senão o Espírito Santo do Senhor Jesus, quem habita em nossos corações por meio de uma fé genuína
e produz aquelas obras que Deus tem preparado para que nós andemos nelas. Então, veja bem, eu não vou explorar isso muito, mas a Confissão Escocesa, ela entendia que o homem não tem esse livre-arbítrio. Pelo contrário, ele foi tolhido disso. E aí, o que acontece quando alguém faz o bem? É o Espírito de Deus que está agindo, e aí nós chamamos isso de graça comum nos homens que são ímpios e graça especial naqueles que são salvos por Deus. Continuemos. O Catecismo de Heidelberg é um catecismo da Reforma também. Ele é muito famoso e ele foi escrito na Alemanha, na Universidade de Heidelberg. 2 ilustres teólogos foram protagonistas desse catecismo e eles são conhecidos na Reforma por Zacarias Ursinus e Gaspar Olavianus, em 1562, 1563. Ele é um pouquinho depois da Confissão Escocesa. No filme do Lutero, se alguém assistiu, aparece no final alguns homens chegando e dizendo a Lutero que estavam escrevendo um catecismo para ensinar as doutrinas na Alemanha. Provavelmente é este catecismo que se faz menção no filme de Lutero. A forma do catecismo, e talvez alguns que não conheçam a nossa doutrina, não sabem o que é um catecismo. O catecismo é uma forma de pergunta e resposta para ensinar crianças, adultos, jovens no caminho de Deus. Então, eu tenho um programa, os catecismos. Se você olhar o catecismo de Heidelberg, ele tem o primeiro domingo, o segundo domingo, de como se deve ensinar na escola dominical ou nas escolas cristãs a respeito das questões de Deus. O Catecismo de Heidelberg diz assim, pergunta de número 61. Por que você diz que é justificado pela fé somente? E a resposta desta questão é: não é porque eu agrado a Deus em virtude dos méritos da minha fé, senão pela satisfação, justiça e santidade de Cristo somente. São minha justiça diante de Deus, e porque somente pela fé posso aceitar e apropriar-se dessa justificação dela. Por que nós estamos citando isso? Porque ele toca aqui que a justificação pela fé traz uma bênção de Deus para nós que é fora de nós. Não é pelos méritos da nossa fé. Muitas pessoas que são chamadas arminianas, elas dizem assim, eu posso crer. Se você pode crer, então você tem méritos na salvação. E aqui a Escritura e as confissões reformadas são unânimes em dizer que o homem não pode ser salvo por ele mesmo. Se ele pode ter fé, então ele pode fazer alguma coisa para a sua salvação. Esse é o ponto crucial da questão do livre-arbítrio. Eu quero entrar agora na segunda confissão helvética. Vamos falar um pouquinho sobre a história dela. A palavra helvética do latim é suíça. Assim, esta confissão é uma mistura entre os pensamentos alemães e suíços na Reforma. Logo depois da morte de Ulrico Zwinglio, em 1531, Henrique Billinger, o sucessor de Zwinglio, ele herdou a igreja de Zurique, na Alemanha, e ele elaborou justamente este catecismo, ou esta confissão. Em 1561, ele compôs um documento que mais tarde veio a ser conhecido como a Segunda Confissão Helvética, da Helvétia, e sua intenção era tornar público os ensinamentos reformados para a Alemanha.
A segunda confissão helvética diz assim no capítulo 9 do livre-arbítrio e as faculdades humanas. Nesse assunto que sempre tem suscitado muitos conflitos na igreja, ensinamos que há de se considerar uma tríplice condição ou estado de ser humano. Primeiro, o que era o ser humano antes da queda? Esse é o estado em que se encontrava o ser humano no princípio. Era reto e livre, de forma que poderia continuar tanto no bem como inclinar-se no mal. Ainda neste capítulo, a segunda parte, por isso que é tríplice, né? São três. O que foi o ser humano depois da queda? Deve-se considerar o estado depois da queda do homem. Certamente não se retirou dele e dela a sua capacidade de razão, nem a sua vontade. Nem foi transformado em pedra ou árvore, mas foram alteradas e alteradas suas faculdades, que já não podem mais fazer o que faziam antes da queda, porque o entendimento está obscurecido e a vontade, que era livre, passou a ser escravizada. Nesse sentido, eu quero destacar aqui para todos vocês que há uma diferença entre olhar o livre-arbítrio antes da queda e o livre-arbítrio depois da queda. E aí, quando você olha para isso, a confissão helvética diz a sua vontade não foi mudada, só que dentro de você o pecado reinando gerou a morte, e essa morte nos impede de buscar a Deus, de entender Deus, de ler a Bíblia, de fazer uma série de coisas. A não ser que a graça de Deus haja, é impossível ao homem ir para Deus. Então, essa confissão helvética ela é bem clara nesse aspecto para nos mostrar isso. E, por último, do livre-arbítrio e as faculdades humanas, o que foi o ser humano depois da queda? Perdão. O ser humano opera o mal por seu próprio e livre arbítrio. Então, veja bem, a gente poderia dizer assim, que agora o ser humano serve ao pecado, não involuntariamente, senão voluntariamente. Assim, por certo, isso se chama volição livre e não obrigada. Então, o ser humano vai para o pecado porque ele é tendencioso a isso. E, em terceiro lugar, o ser humano opera o mal por seu próprio livre arbítrio. E aqui há uma confusão, que é uma confusão que nós descobrimos recentemente, que é a confusão entre livre-arbítrio e livre vontade. Eu creio que muitos dos arminianos concordam comigo e concordam com os reformadores de que a nossa livre vontade não foi mudada. Eu posso fazer determinadas coisas, mas o que a Bíblia nega é que eu tenha vontade de ir a Deus e de buscar a Deus por mim mesmo. Por quê? Porque eu sou pecador e morto nos meus delitos e pecados. Então, do ponto 3 diz assim: o homem não é forçado por Deus e nem pelo diabo para fazer o mal. É do seu próprio livre arbítrio e vontade. A gente poderia trocar essa palavra por livre vontade, porque aqui não se trata do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição da reforma, da reforma não, é uma condição do homem antes do pecado e não depois do pecado. Depois do pecado ele é escravo do pecado. Então ele tem livre vontade e nesta vontade é totalmente livre. Nós concordamos com a confissão, mas ela confundiu aqui a questão do livre-arbítrio e da livre vontade, como nós temos demonstrado no nosso estudo. Perdão. Eu quero agora examinar o Catecismo Menor de Westminster,
porque nós temos tratado da confissão de fé de Westminster, que é a doutrina de nossa igreja. Mas o Catecismo Menor, ele faz um resumo para as crianças em alguns aspectos de doutrina para ensinarmos os nossos filhos. Em que consiste a pecaminosidade do estado em que o homem caiu? Eu quero dizer que o Catecismo Menor de Westminster, ele foi elaborado também junto com a Confissão de Fé de Westminster. E já havia algumas perguntas que os puritanos pegaram em 1641, 42, e eles juntaram essas perguntas para ensinar às crianças algumas questões. Então diz assim: em que consiste a pecaminosidade do estado em que o homem caiu? A resposta é: a pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza. O que originalmente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem desse estado. Então a Bíblia é clara em Romanos 5:12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pela morte a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então veja bem, nós não estamos negando a livre vontade que você e qualquer ser humano tem. O que nós estamos afirmando é que a Bíblia diz que nós, o homem, o ser humano, dentro do pecado original e toda a sua posteridade estão mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a grande questão que precisa ser vista aqui no Catecismo Menor. Continuemos. O Catecismo Maior de Westminster, ele tem uma pergunta que ela tem tudo a ver com o nosso estudo aqui. O que é vocação eficaz? E aqui a gente já tratou disso, mas é uma obra do Espírito de Deus que transforma o pecador, trazendo de volta para ele alguns poderes que ele não tinha antes de ser transformado. Então, olhemos para isto agora. A vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pelo qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, olha agora, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. E aí as referências todas estão aí no texto do Catecismo Maior de Westminster. O que nós temos pregado aqui é que o homem caído em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Mas quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça, por isso que é pela graça, somente pela sua graça, o habilita a querer fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. E nós temos dito que depois que alguém é transformado por Deus e convertido, o livre-arbítrio volta, mas em parte.
não totalmente, porque ainda pecamos, ainda o poder do pecado tem uma certa influência. Eu costumo explicar isso na igreja, dando um exemplo, por exemplo, de Lázaro, e hoje à noite nós vamos estar pregando sobre esse assunto. Quando Jesus chamou Lázaro, Lázaro estava com um corpo completamente novo e renovado, mas ainda haviam resquícios do pecado, como a atadura. Então até Jesus mandou desatai-o e dai-lhe de comer, porque ele estava ali, aquele tempo já apodrecendo o seu corpo. Quando Deus chama, e essa é uma figura de John Owen, que era um dos puritanos que também contribuíram para a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e menor. E John Owen, ele dizia que nós somos parecidos com Lázaro, porque nós nos convertemos a Cristo, temos um espírito novo, tudo é novo, mas ainda há resquícios da carne e do velho homem. Então é preciso tirar isso até a glória. E esse é o papel justamente de nós estarmos tratando deste assunto. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita, imutavelmente livre para o bem só. E nesse momento, queridos irmãos, nós podemos entender que a palavra de Deus nos mostra a beleza do que é a Bíblia, porque a Bíblia ela vai tratar justamente a respeito de como nós precisamos compreender a graça e o poder de Deus. Então eu queria que você tivesse uma boa tarde e logo mais estivesse no culto com todos nós, buscando a Deus e gozando das alegrias da ceia e da pregação do Evangelho. Eu espero que Deus o abençoe, abençoe o seu lar, e eu quero terminar com uma oração nesta hora. Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Nós somos tão pequenos, ó Deus, e às vezes as compreensões não são claras, são difíceis, mas dá-nos entendimento espiritual, dá-nos a porção da tua palavra. Dá-nos o saber de que nós somos teus e que pode acontecer o que for neste mundo. A nossa fé e o nosso amor permanecem para sempre, graças a Jesus Cristo. Não foi graças à nossa fé, nem à nossa livre vontade, nem por causa de qualquer bem realizado por nós, mas foi somente e unicamente pela sua graça. Obrigado, Senhor, de todo o nosso coração. Dá-nos entendimento espiritual, mais uma vez, em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz a todos, saudamos a todos os irmãos que nos acompanharam aqui. Fiquem com Deus e que a paz de Cristo esteja sobre todos. Amém.